Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje vamos comentar o capítulo 64 do Pão Nosso, muito bonito, inclusive, cujo título é Melhor Sofrer no Bem, baseado numa fala que está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17, em que ele diz: atenção a essa frase linda, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Bem interessante esse capítulo. Pois é, Reflexão importantíssima que manda falar. exato. Então, assim, ó, o sofrimento, ele não pode ser sofrer por sofrer, ponto, né? Porque se for dessa forma, o sofrimento não vai nos edificar. O sofrer, então, ele deve ser o bem sofrer, que visto ser o que nos transforma. Então, assim, o meu sofrimento, seja qual for a razão, ele tem que me modificar. Modificar, me trazer reflexão, me trazer mudanças de comportamento, mudanças de sentimentos, mudanças de pensamentos. Isso é sofrer no bem, né? E existem, né, os cristãos têm que ter um cuidado em função disto, né, de achar que sofrer leva as pessoas a ser redimido, porque também tem isso, né? Não tem lá as pessoas que ficam lá se martirizando, porque achando que desta forma ela vai ganhar o caminho do céu. Isso também não é verdade, né? Então, eu não posso me maltratar o meu físico, achando que isso vai acontecer, que isso não é verdade, né? E é necessário que a gente seja resignado, né? Porque eu vou lá, eu me machuco, mas eu não tenho paciência com o meu vizinho, não tenho paciência com as pessoas dentro da minha casa, eu grito com todo mundo, não vai resolver nada, né? Então a gente tem que ser resignado e vencer o mal que nos ataca. Qual é este mal que nos ataca? Este mal está dentro de nós, né? E não existe um mal que é regra para todo mundo. Para cada um vai ser uma coisa diferente. Então, para um pode ser a vaidade, para outro pode ser o orgulho, para outro pode ser, sei lá, a cólera, para outro pode ser apego aos bens terrenos. Para cada um é um tipo de coisa diferente. Deus não quer que a gente sofra. Deus não quer que a gente sofra, certo? E que se a gente sofrer, a gente tem que sofrer para se melhorar. Mas a gente sofre pelas coisas que muitas vezes nós mesmos procuramos, né? O mal, ele vem de duas formas, né? Então, eu posso fazer o mal, né? Que vem de fora, é, ou então, o que é pior, é sempre aquele que eu faço o mal. Então, por exemplo, eu posso ter falado alguma coisa para a Lívia que a Lívia não gostou, a Lívia me dá uma resposta atravessada, certo? Mas de uma certa forma, eu provoquei a situação também, mas isso é mais sutil, né? Mas a Lívia foi lá e me xingou e tudo mais, e eu fiquei, né? E aí eu me calei e saí da. Então, nesse caso, essa maldade vem da Lívia para minha pessoa. Mas o pior de que isto é o que eu fiz com ela de forma bastante sutil, né? Que quem olha não vai dizer, nossa, a Polônia, hein? Olha só o que ela fez com a Lívia. Né? No julgamento, todo mundo vai julgar a Lívia, não a Polônia. Né? Mas aonde é que está o mal maior? Na verdade, está na minha atitude. Né? E isto é um mal muito grande, porque está dentro de mim, certo?
Deixa eu me achar aqui. E quando eu sigo no bem, né? O mal, ele poderá até me alcançar, certo? Mas este mal que vai me alcançar, ele será de uma forma um pouco mais amenizada, né? Porque eu estou tão de boa que eu nem percebi, né? Se a Lívia, por exemplo, tivesse de boa na minha provocação, ela está tão de boa que ela não ia nem responder, né, a minha provocação. Então, ela não iria ter que se exasperar, né, na questão da maldade. Ela poderia ter tirado isso de letra. Então, estar no bem, né, alcançar este bem, ele é uma redenção a todos nós, né? Ele é um instrumento de depuração e muitas vezes a gente, além de não conseguir fazer isto, né, a gente acaba na busca aí de amontoar bens terrenos, né? Porque às vezes, né, vamos lá, a Polônia não se contenta com o que tem, né? Então, eu vou trabalhar mais. Eu vou arrumar um trabalho para fazer à noite. Eu vou fazer correção de provas. Eu vou trabalhar no sábado e domingo. Vou fazer um bico. E aí eu destruo o meu corpo físico. De tanto usar o meu corpo físico para juntar bens para mim. Certo? E às vezes a gente não percebe isso. Né? E a sociedade, muito menos ainda, né? Fala assim, nossa, como ela é esforçada, nossa, olha só, né? Nossa, essa mulher, o nome dela é trabalho, o sobrenome é hora extra, né? E todo mundo elogia esse comportamento, né? E aí, aquilo que eu causar no meu corpo físico, por causa da minha ganância, eu vou levar para a eternidade. E aí eu vou ter que reparar isso de alguma forma, né? Outro exemplo, né? É quando a gente fica nervoso, com raiva, por situações muito bestas, que nem faz parte da nossa vida, que nem faz parte da nossa família. Às vezes por um programa de televisão, às vezes por uma briga, o tal do BBB, né? Que o pessoal entra na discussão e todo mundo fica ali na... A vovó está gravando, tá? Fica ali naquela conversa, naquela discussão, e aí sai briga. Sabe? A troco de quê? Para que eu vou levar esse desgaste para dentro do meu corpo físico, gente? Né? E as energias negativas... Vem, dá um oi. Essa é minha neta mais nova. Espera lá para a vovó terminar. As energias negativas, elas são para o nosso corpo, que o nosso corpo ele é sensível, né? O nosso corpo é uma máquina perfeita, que tem os órgãos, são milhares de órgãos, milhares de células, né? Ou bilhões de células sensíveis, né? E aí a gente se depara, né, com essa energia tão negativa que a gente não sabe se livrar dela, e aí a gente incorpora isso no nosso corpo físico e ela causa danos, que para a gente reparar não é tão rápido. E isto é mais comum do que a gente possa imaginar. Quando não, nos leva à raiva, à gula, a vício, ao ódio, e a um monte de coisa, né? Que a gente dá para enumerar aí, né? E que o nosso corpo físico acaba por não aguentar. Seguir na cruz com Jesus é muito mais leve do que para a gente carregar a nossa própria cruz, né? Do que a gente alimentar o ódio, a raiva, o egoísmo, a angústia, etc, etc, né?
com as ilusões do mundo, né? Porque o mundo traz muita ilusão. E por vezes a gente sente dificuldades de ter fidelidade a Deus, né? É difícil isto. Se a gente se acha que a gente ser fiel a Deus é pesado, né? Porque muitas vezes a gente fala, é pesado ser fiel a Deus. Mas a gente tem que pensar o quanto o ser fiel ao mundo é tão mais pesado, né? E aí, se a gente, porque se a gente for arrastar para o além todas as consequências de que a gente carrega com essa fidelidade ao mundo, quando a gente chegar do outro lado, a nossa cruz será muito pesada, né? E aí lá a gente vai ficar um tanto perdido, né? Sem nada daquilo que a gente achou que a gente levaria, né? É... Enfim, a gente vai estar num lugar de dor e de insatisfação, de medo e uma série de outras coisas, né? E aí, assim, uma coisa que eu achei bastante interessante aqui, que ele diz assim, né, que o mentiroso, ele nunca está bem. A pessoa que mente, ele nunca está bem. Ele nunca encontra a alegria e nem o prazer em nada, em nada. E, e aí, assim, né, a gente precisa avaliar o que é que nós queremos, o que é que nós desejamos para nós, o que é que realmente, né, é, a gente deseja fazer conosco mesmo. Lembrando que não é só a nossa encarnação aqui presente, nós temos muito mais pela frente. É isso, Olivia. Esse texto é bastante Muito bom. denso, né? Excelente a sua colocação sobre fidelidade ao mundo, porque é muito curioso, assim, a provocação do Emmanuel é muito importante para a gente, porque quantas vezes a gente pensa assim, ai, mas fazer um trabalho voluntário, ai, visitar aquele parente no hospital, ai, conversar com aquele vizinho que precisa de diálogo, mas que fala muito. Quantas vezes a gente fica cansado e se sente desgastado por fazer esse tipo de coisa? Pensando assim, poxa, vou me poupar, né? Porque aquele negócio eu tenho que repor as minhas energias, né? Tenho que economizar minhas energias, sendo que a gente destina a nossa energia para o mundo, para coisas tão inúteis. E aí vem o Emmanuel e fala assim: se for para gastar as energias, vamos falar de energia vital, tá? A gente reencarna com um bloco de energia vital que é para a gente usar dentro daquele tempo planejado para a reencarnação. E nós podemos gastar esse fluido antes, além da conta, desordenadamente, e acabar precisando desencarnar antes por acabar com essa energia vital mesmo, né? Então, a gente fica pensando assim, ai, vou poupar minha energia vital. Engraçado, né? Que para fazer o bem, aí a gente A gente poupa. quer poupar. Mas, como você falou, para trabalhar demais, para ter mais, né? Não é nem para ser mais, é para ter mais. Não estamos falando de sobrevivência, não, gente. Estamos falando de quem tem aperto financeiro, tem exemplo disso lá no livro Obreiros da Vida Eterna, de desencarnação, que desencarnou exausto por fazer o bem, desencarnou em condições difíceis, mas por gastar a sua energia fazendo o bem. Diferente de quem tem condições de ter uma vida ok e desgasta a sua energia física com supérfluo, É. pela ilusão do mundo. Por isso que você falou, foi tão importante a tal da fidelidade ao mundo. É, então, é muito controverso e é muito questão de nós refletirmos como se fosse um lembrete constante para ver como é que a gente está gastando a nossa energia. E esse capítulo me fez lembrar de casos especiais, né? E é bom que a gente fale disso. Por exemplo, da pandemia. Quantos e quantos profissionais de saúde não ficaram trabalhando turnos sucessivos em situações de extrema exposição ao risco? O pessoal mostrando, né, como é ficar com a máscara e com aquele monte de roupa o tempo inteiro. Imagina o desgaste físico, mas Sim. tenhamos a certeza. E
a reposição de energias do mundo espiritual por causa do tipo de destinação da energia deles. Da mesma Sim. forma, quando nós fazemos, por exemplo, um trabalho mediúnico, obviamente num lugar harmonioso, a espiritualidade sempre fala: não se preocupa, a energia é reposta. Vocês ganham muito mais quando saem daqui do que vocês tinham quando vieram, até mais do que a gente consegue doar, porque o É, trabalho no bem é valoroso. E aí é que tá, é muito, mesmo que a gente acabe desgastando um pouco mais a nossa energia, o próprio Kardec, na época dos estudos de preparação da codificação, a espiritualidade avisava: descansa, dá um time para o seu corpo físico se recuperar. Mas ele insistiu, aí é um pouco da personalidade também, né, de querer fazer a obra e tudo mais. A sim, espiritualidade deu sim, suporte até onde deu, mas chegou uma hora que sim, realmente a energia física já não dava mais. sim. Desencarna como suicida? De jeito nenhum, porque olha o tipo de destinação da energia dele. Nós, por outro lado, quando temos essa fidelidade ao mundo e desgastamos a nossa energia física com futilidades, por exemplo, você citou um exemplo maravilhoso, quando a gente vê briguinha da vida dos outros na TV e a gente se envolve. Às vezes acontece algum caso que a gente vai lá na porta do lugar reclamar, manifestar, se É, envolvendo com é, algo que é. não tem E não nada. tem, sabe? E não é que, falar assim, deixar bem claro, né? Não é que não tem nada a ver com a gente, porque, como é que eu vou deixar acontecer e vou fingir que não aconteceu? É como se eu não estivesse ajudando. Se você for para a porta gritar, isso não é ajuda. Ajuda é a nossa prece. Ajuda é fazer realmente alguma coisa para elevar o bem, para levar o evangelho, não para ficar gritando, né? E exaltando de uma forma que só leva a bagunça e que só causa distúrbio na nossa energia e na energia dos outros. Então, que a gente pense duas vezes em como nós estamos destinando as nossas energias e se nós estamos sofrendo no bem. Porque para fazer o bem para os outros, tenhamos a certeza, a gente tem reposição espiritual de energias. Mas se a gente gasta com futilidades, sinto informar que estamos por nossa conta. É. E assim, né? A gente precisaria pensar mais no que é fútil, né? Analisar O que é fútil, criteriosamente. sabe? Às vezes existem locais, desculpa. Existem locais onde a gente vai que, de repente, eu olho, né, assim, eu falo, meu Deus, eu só penso, né? O que eu estou fazendo aqui? Não causa descanso, não relaxa, não distrai de verdade, cansa mais. Exato, e assim, não tem progresso, não tem. É você ficar, utilizar a sua energia para nada, sabe? É queimar a sua energia. Aí Importante eu a gente falo, observar isso. gente, não consigo, sabe? Não consigo. Quando eu ainda trabalhava na prefeitura, lá tinha um projeto, né? É lógico que isso dá muito mais dinheiro para aposentadoria e tudo mais, sabe? Mas eu não consegui ficar. Eu ficava ali, eu falava, meu Deus, eu tenho tanta coisa que fazer, eu estou aqui ouvindo essas besteiras. Olha, um dia assim, olha, faltava pouco tempo para acabar, eu falei, virei para a coordenadora, falei, olha, eu estou ficando doente de ficar aqui. Eu preciso me desligar disso. Não, você é doida? Falei, olha, o dinheiro que eu vou ganhar aqui não vai pagar minha medicação. Então eu tenho que parar com isso. Exato. E, sabe, eu estava assim, E bom sabe, você me ter citado, angustiando. bom você ter Falei, citado a não, medicação, porque quantas pessoas destinam a energia para coisas fúteis e depois tem que tomar remédio para conseguir se equilibrar? pois é, eu falei, não, 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 isso aqui não é para mim, não. Tô fora. Menina, você tá doida? Isso aqui você vai. Não, não quero. Prefiro ganhar menos, mas ter uma saúde. Não, não quero, sabe? Então, eu já me tive em umas situações assim, sabe? E é bem interessante isso, a gente prestar atenção. Sim, Vamos então ao nosso encerramento, que hoje é vamos lá. comigo. E nós vamos, assim, buscando retirar os nossos melhores sentimentos e pensamentos. Nós vamos, assim, buscando o símbolo da Casa de Cataguases, para que a gente possa envolver o nosso símbolo com essas energias, que vai, assim, as esferas crísticas, vai se enchendo de energias das esferas crísticas, e há um retorno ao nosso planeta, as borboletas, as milhões, bilhares de borboletas vão
se soltando e vão buscando cada um para que possa, assim, ser envolvido neste amparo e nessas energias. Principalmente os países onde a guerra impera, a fome, a violência, para que, assim, esses irmãos e companheiros possam sentir essas energias, principalmente os hospitais, as crianças, os idosos, e vamos, assim, buscando o nosso país, o nosso Brasil, e essas energias deste símbolo vai pairando sobre Brasília, nos prédios dos três poderes, para que ali possa ser envolvido todos os nossos meios políticos, para que possam despertar para as responsabilidades morais, para que possa desenvolver este amor, para envolvendo assim a população, seja nas esferas federais, estaduais, municipais, seja no executivo, legislativo, judiciário. Vamos ainda envolvendo todas as escolas do nosso país, que este símbolo vá sobre cada prédio e crie assim uma energia de proteção contra as investidas das energias negativas, sejam das escolas, das creches às universidades. E assim, alunos e professores, funcionários, são protegidos e amparados pela espiritualidade maior. Vamos ainda envolvendo todos os leitos hospitalares, principalmente as UTIs, para que todos os irmãos que ali estiverem e seus familiares sejam acolhidos, amparados pela espiritualidade maior. Mas também a gente vai envolvendo médicos, enfermeiros, auxiliares, todos aqueles que trabalham em prol do próximo, como os seguranças, pessoal de cozinha e de limpeza. E vamos assim envolvendo o nosso estado, nossa cidade, o nosso bairro, nosso local de trabalho, envolvendo assim todos os nossos familiares encarnados e os desencarnados, que possam receber a nossa gratidão por fazer parte da nossa vida, da nossa família. E todos os nossos familiares vão sendo abraçados, acarinhados, e vamos pedindo ao Mestre que possa adentrar em nossa rua. E que possa, sim, passar por todas as casas da nossa rua, envolvendo todos os irmãos que, por um acaso, neste momento, esteja passando por dificuldades, sejam elas espirituais, materiais ou desequilíbrios, e que essas casas possam ser harmonizadas, amparadas pelo o Mestre Jesus. E parando em frente à nossa casa, eles vão assim adentrando e vão plasmando muita energia em nosso lar, deixando assim a luz de Jesus, plasmando saúde, amor, segurança, honestidade, vai assim abençoando os nossos alimentos, nossas águas, e envolvendo todos aqueles que estão em nosso lar. E estas energias vão sendo tão intensas que vai saindo por portas e janelas e os muros e vão buscando assim os nossos vizinhos. E essas energias vão se estendendo ainda por todos os moradores da nossa rua e, se possível, todos os moradores do nosso bairro. E vamos assim deixando as vibrações, a casa de Bezerra de Menezes no espaço, para que eles possam utilizar onde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus. E até a próxima. Que assim seja. Boa semana, pessoal. Um abraço.